Bom dia aí, meus edificantes do meu coração e pessoas que moram no meu coração aqui não pagam, tem um latifúndio produtivo no coração do Ercão, né? Então, estou felizão hoje, porque finalmente, depois de 1 ano e 272 dias, eu chutei o duro, gente, verei os senhores na escola, que essa feira vai ser muito legal ver os senhores na escola, não vão rir pra caramba, vão falar bobagem, pôr o papo em dia aí, vai ser muito legal, espero que a maioria esmagadora do pessoal vá, né, na escola, que é muito importante, nós vamos ter depois aí alguns eventos importantes, deixa para lá, para não estragar a surpresa. E aí, meninos, mas voltando ao assunto aqui, pergunta, alguém fará FUVEST essa semana? FUVEST ou é Unicamp? FUVEST, né? É Unicamp. Alguém, eu vou, Cecília, fazer isso. Então, Cecília, FUVEST lá, boa sorte na FUVEST, né? É primeira ou segunda fase? Acho que é primeira fase ainda, né? Primeira fase, isso. Então, no caso, meninos, ó, a prova da FUVEST é uma prova que eu gosto muito da FUVEST, que é uma prova mais pesada um pouquinho. Como a prova é mais pesada um pouquinho, eu acho que vocês vão muito bem na prova. Porque a prova do Enem é uma prova mais interpretativa. A prova da FUVEST, a Cecília, Lara, é zero defeitos, né? Cecília, zero defeitos. Então, acontece, Cecília, vai ter o quê, Cecília? Você vai arrebentar na prova, que é uma prova muito bastante conteúdo, tá? E espero que você vá bem aí. Você vai mandar bem, pode ter certeza disso. O Ercão pode estar fé. Vamos lá. E aí, meninos, vamos lembrar aqui. Alguém lembra qual que foi aí, meus amigos, a matéria da aula passada? Alguém está lembrando a matéria passada aí? Alguém está lembrando a matéria aí da aula passada? Vamos ver quem lembra a matéria aí. Lembra aí, Lara? Vamos lá. Você quer zero defeitos também? Fala em zero defeitos, cadê a Sara? Fala em zero defeitos, cadê a Sara? Fala nisso. Lembrei da Sara agora. Você tá aí, Sara? Sara Tio tá aí, tá, né? Tem uma Sara, tá aí. Olha lá, meninos. Qual que é a ideia, meninos? Qual que é a ideia? Ah, você tá aí, né, Zé? Olha lá. Qual é a ideia, meninos? Eu vou ter aqui, meus amigos. Alguém lembra da matéria da aula passada aí? Qual que foi o assunto da aula passada? Alguém lembrar, eu fico feliz. Senão eu vou ter que falar para vocês aqui, o Ercão fala também, sem problema. Galera, a ideia da aula passada foi o seguinte, nós começamos a falar da aula passada do regime militar, né? E o que eu percebi na aula passada? O regime militar tinha uma ideia muito clara, a ideia meio, mas não vem ao caso, a ideia mas não é, né? Que era o quê? Limpar o Brasil do comunismo, essa conversa de para boi dormir. Só que a ideia dos elementos era fazer o quê? Era ter um país organizado, centrado e articulado, um governo com ordem. Só que na aula passada eu comecei a ver que alguns grupos passaram a questionar de forma efetiva esse governo. E aí, meninos, o que vai ser na aula de hoje aqui, meninos? Falar, o que vai ser na aula de hoje aqui, meus amigos aí, que moram no meu S2, né? Que moram no meu S2 aqui, moram no meu coração e não pagam nem um pouquinho de aluguel. A aula de hoje, moçada, vai ser o seguinte, eu vou chamar aqui, olha que pesado, já não ficou boa a minha aula de hoje. Aí, já começou com BO na minha aula. Olha o tamanho do BO. Eu vou chamar aqui, meninos, ó, de anos de chumbo. Cecília, isso aqui vai cair na FUVEST, tá? Aula de hoje. Pode escrever aí, vai estar questão na FUVEST. Assim espero. Então, Massaro, o que vai ser esse ano de chumbo aí? Bom, eu preciso lembrar o seguinte, que eu vou ter aqui, meus amigos, o governo de um sujeito, que eu vou chamar ele ainda de Costa e Silva. E o governo Costa e Silva, ele vai enfrentar uma grandíssima oposição. Então, gente, olha só, começou o problema no quadro. Como é que eu vou ter um governo? Bom dia, Cláudio. Vou ter um governo que vai se articular, se dizer como governo militar, um governo ordeiro, um governo que vai fazer uma faxina no país. Como é que esse governo vai aceitar questionamento? Como é que esse governo vai aceitar a oposição? Beleza? Então, essas questões são fundamentais de serem ditas. Ou seja, e quem é que vai ser oposição do governo Costa Silva aí? A gente viu lá passada umas coisinhas importantes, que eu vou ter basicamente aqui 3 grupos que vão ser oposição ao governo Costa Silva. Eu vou ter de um lado aqui três elementos importantes. O elemento que eu vou chamar aqui vai ser a classe dos artistas, né? Que vão ser capitaneadas, basicamente, por um movimento muito legal, chamado de tropicalismo. Beleza? Que é aquela ideia, né, dona Karen, que chegou aí. Qual é o tropicalismo? É fazer o quê? É fazer um questionamento dos valores do seu tempo. Isso já está pegando pesado. Como é que você vai ter no Brasil uma questão aí de alguém que vai, de forma efetiva, aceitar questionamento do governo? Aliás, questionamento contra o governo. Então, esse pessoal,
classe artística, vai ser o quê? Visto com maus olhos e serão inimigos do sistema. Esse é um ponto importante. O segundo grupo que eu vou colocar de oposição aqui, já viu aula passada sobre isso? A gente viu aula passada disso? Os vizinhos aí na aula passada a gente viu, foi bem legal. O segundo grupo que eu vou ver aqui, eu vou chamar de alguns poucos elementos que eu chamei aqui de políticos, que eu vou chamar de progressistas. São os caras que vão questionar o governo. Tanto é que eu vou ter um negócio que foi proibido, que chama de frente ampla. O que vai ser, meus amigos aí, minha amiguinha Lara e demais membros da trupe aí, meu amigo Bambam? O que eu vou chamar, cara, de frente ampla? Eu vou buscar elementos, por exemplo, você vai ter no mesmo balaio você vai buscar. Você vai ter o Juscelino Kubitschek, você vai ter o João Goulart e você vai ter até mesmo meu nome, acabei de falar, até menos nossa, que seu nome, cara? Sumiu, deu branco mesmo. O Carlos Lacerda, que era um cara, um udenista folclórico aí, um udenista que sempre foi contrário a qualquer tipo de progressista. Porque qual que é a ideia? A questão agora aqui, o Bambam e minha amiguinha Vitória, não é nem uma ideia de estar no poder, mas debater ideia. Porque eu fiz mestrado sobre isso, na época eu fiz mestrado nisso. A ideia dos caras é o seguinte: eu posso discordar do Bambam de forma efetiva em tudo. Mas quando eu vou cercear o direito do Bambam de se expressar, eu me ferro junto. Porque o debate, que as ideias contrárias, as ideias que são complementares, elas dão crescimento. É democracia, é isso. Então, quando esses caras, mesmo diferentes, percebem que a democracia está de forma efetiva morta, a gente precisa reagir. E, por fim, eu acho mais legal aqui, muito bacana, que eu vou chamar aqui, que o outro grupo que eu vou chamar serão aqui, meus amigos, que eu vou chamar de movimento estudantil. E o movimento estudantil, obviamente, ele vai ter início, né, lá na aula passada, quando os estudantes queriam umas coisas muito importantes. O que a galera do movimento estudantil queria de forma efetiva aqui, meus amigos? O movimento estudantil queria, basicamente aqui, um negócio que eu vou chamar de uma ideia de liberdade. Ou seja, e a liberdade, ela é muito importante. E essa molecada defendia a liberdade de forma muito combativa. O que é defender a liberdade de forma combativa? É o seguinte: os caras não negociam a sua liberdade. É como, o que é liberdade? O que é liberdade? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de vestimenta, liberdade do seu corpo. Então, essas ideias de liberdade não eram negociadas. A galera do movimento estudantil parte o pau. Para quem lembra na aula passada, eu tive uma coisa muito séria, que foi o assassinato do Edson Luiz. Lembra disso na aula passada disso? Vocês lembram disso? Eu falei para vocês? Que a PM do Exército chegou atirando no restaurante? Lembraram disso? Que pegaram o corpo do moleque e jogaram na porta do palácio? Lembram disso? Foi antes do Enem isso. Alguém lembra aí? Fala que alguém lembra para mim aí. Alguém lembra aí? Ninguém lembra? Putz, então estou ferrado. Mas vamos lá. Então, o que o movimento estudantil prega, moça? O movimento estudantil, ele vai querer, de forma combativa, defender e manter a liberdade das pessoas no Brasil. Aí. E isso vai ter uma pergunta pela 90ª vez, esse aqui é para você não. Alguém aí assistiu o filme Batismo de Sangue? Não, obrigado, Lara. Obrigado, Lara. Valeu pela costumeira assertividade e sinceridade. Não, beleza. Então, acontece, Lara, esse filme é importante por quê, meninos? Esse filme vai mostrar as bases de um negócio muito louco que eu vou chamar aqui de Congresso de Ibiúna. Ercão, o que é isso? Vou explicar. Gente, para quem não sabe, não tem que saber, Ibiúna é uma cidadezinha mais ou menos, acho que mais para menos que para mais ou menos do tamanho de Santana da Vargem. Alguém aqui de Santana não, né? Da Vargem. Ninguém é não, né? Ninguém é não, de Vargem não. Não é cidade não, Arcão. Hã? Eu sou de lá. Oh, Bambam. Bambam, lá quantos habitantes tem?
Falam que gira em torno de 7 mil, alguma coisa aí. 7 mil habitantes, é isso mesmo, cara. Ibiúna, Ibiúna, Bambam, é metade de Santana da Vargem, cara. Essa cidadezinha é um ovinho. É mais ou menos o bairro Bom Pastor de Varginha. E aí, galera, no movimento estudantil, os estudantes do Brasil inteiro vão organizar lá. Eu posso estar errado, eu sempre erro aqui. Isso é 20º, 30º Congresso, mas não faz mal. Eu vou ter aqui o 20º Congresso, é o 30º, o 20º, tá errado, acho. Congresso da Uni. Alguém para me dar um Google, por favor, aí. Se é 30º ou 30º Congresso da Uni, esqueci mesmo. Que é o Congresso da Uni. E esse Congresso da Uni era um congresso que queria buscar o quê? Organizar, Bambam, ações contra o governo. Então, esse Congresso da Uni é um congresso totalmente aqui, que eu vou chamar de clandestino. Os caras vão para a zona rural, né, no meio do nada. Isso aqui, para quem esqueceu, eu estou no ano aqui, meninos, eu estou no ano de 68 ainda. Eu estou no ano, né, na qual os caras vão para o meio do nada. É o 30º. É 30º. Faltou um aqui? Beleza. Deixa eu meter mais um X aqui, então, peraí. Sempre erro isso. Ficou bom agora, hein? Eu tenho o que, meninos? Olha lá, eu tenho o que aqui? O Congresso Clandestino da Uni. E a palavra é, meninos, clandestino. Quem foi no Congresso, teoricamente, é bandido. Gente, olha o nível do negócio. Você está fazendo um evento com o objetivo de derrubar o governo. Então, o governo percebe o quê? Que essa molecada não está de brincadeira. E o governo vai reprimir esse Congresso com força. Gente, vamos falar agora, vamos ser anacrônico, né? Que é anacronismo. É olhar o passado com os olhos de hoje. Pensa comigo. Pensa comigo. Qual a chance de chegar a 1.000 caboclos, 1.000 pessoas, em Santana da Vargem e não ser visto, não ser chamar atenção? Zero. E aí, os caras vão no Santana da Vargem, vão no boteco de Sotião lá, pega, tem cachaça e tem. Quanto você quer falar um bate de estoque, hein? Ou seja, então esse congresso, ele vai cair. Quer cair? O governo, a polícia vai invadir o congresso, vai prender uma galera, e esses caras passam a ser vistos como criminosos. E, moçada, e o mais importante, nessa fase da Lava Jato, eu tenho no mundo uma coisa que evoluiu muito e que caminhou muito, que eu vou chamar aqui, de movimento hippie. O movimento hippie, ele vai ser uma grande inspiração de existência. Ou seja, o que é uma inspiração de existência? Não se calar para essas amarguras do mundo, é fazer amor, não fazer guerra, enfim, e isso começa a incomodar muito o governo. Então, lá, Bambam, eu tenho artista enchendo o saco. Eu tenho político enchendo o saco. Eu tenho movimento estudantil enchendo o saco. Ou seja, o governo aqui vai partir para uma coisa muito importante, vou colocar até em caixa alta aqui para mudar a cor do negócio e ficar bem claro para vocês. A ideia aqui, meus amigos, é uma só. É de debelar o movimento. O que eu estou chamando de debelar o movimento? Eu estou falando de extirpar, de acabar, de eliminar, de exterminar. Eu não estou discutindo algo democrático. Eu não estou exemplo. A Cília vai fazer prova no Unicamp domingo. Ela fala, professor, você tem prova de história segunda-feira, eu vou chegar de viagem cansada, eu posso fazer segunda chamada, prova isso? Eu não estou falando isso. Não é esse nível de discussão. É o seguinte, 0. Eu já vou chegar cansada. 0. Problema seu. Primeiro, então o governo não é um governo que... Eu não estou dialogando com as pessoas. O governo, dona Michele, meu amigo Filipão, o Fiego aí, a ideia, cara, do governo é eliminar a oposição, cara. E eu falei eliminar. E eu não estou usando figura de linguagem. Então, o negócio no Brasil ficou extremamente sério no país. Dito isso, a molecada, teve a última reação que eu vou chamar aqui, né, que foi muito legal, a galera organizou aí, que eu vou chamar, foi organizado então,
estudantil. O último ato do Grêmio Estudantil foi a passeata 100 mil. O que a passeata 100 mil queria? Queria democracia no país. E o governo militar percebe o seguinte, bom, ou a gente toma uma medida efetiva, ou a gente perde o poder do governo. Tem uma matéria que vocês gostam muito, eu sei disso, que é a matéria de estruturas, né? Estruturas no curso de edificação, em questão tem estrutura, acho que aqui você tem, né? Tem estruturas. O pessoal, lá, você já dá uma zoada no chat. O que é que estruturas vai estudar basicamente? Eu falo bobagem aqui, gente, porque eu sou leigo, né? A Sofia gosta, olha lá. Sofia, eu falo bobagem no quadro aqui, vocês não fiquem bravos comigo não, tá? O governo agora aqui, ele vai testar, a passeada dos 100 mil, ela vai testar um negócio que se estudar em estruturas, basicamente, que é o limite. Você estuda estruturas. O limite do quê? Ajuda aí, o que estuda lá? Ajuda, Sofia, ajuda aí. Estuda estruturas. Limite do quê? Limite de carga, limite de material, é esse papo? Tem um negócio de limite, não é isso que estuda? Ajuda eu, gente, não sei mesmo. O que é que estuda lá? Oi, gente, que estuda aí? Ajuda eu aí, pô. Não sei mesmo. Olha lá, qual que é a ideia? A Cecília foi muito obrigado, Cecília. Ah, tem isso aí, isso mesmo, tem uma ideia. É estudar os limites das coisas. Entreguei ontem o trabalho. Muito bom, então. Parabéns, deu tempo. Parabéns. Você gosta de emoção. Qual a ideia, então, exemplo? Eu construir um prédio. Eu tenho que saber quando vir que vai, esse papo todo, não é isso? Então, é testar o limite. Se passar do limite, o negócio desaba. Igual o governo militar. O governo militar percebe o quê, Theo? Que tem que colocar limite. Ou o governo toma, põe limite, ou caiu a casa os militares. E aí, galera, o que é que o governo faz? Então, dona Lara, acabou a brincadeira. Acabou. Vocês querem brincar? Então vamos brincar. O Zoom não tem, põe uma cruzinha aqui, porque o Zoom não tem cruzinha, põe uma cruzinha para isso aqui. Uma cruzinha. Para mim, esse é o pior dia da história do Brasil, tá? Que dia que é esse? O governo fala, ah, é? Tá. O governo, ele vai editar, não, ele vai publicar o AI5, Ato Institucional número 5, no dia 13/12/1968. Esse AI5 nada mais nada menos que um ato que vai, de certa forma, ele vai aqui, meninos, ó, ele vai, isso aqui fica bonitinho, ele vai, de certa forma, ele vai institucionalizar a ditadura. A partir de agora, no Brasil, a ditadura está institucionalizada. Ercão, como assim a ditadura está institucionalizada? Vou no livro, para os senhores lerem o livro agora aqui, preparem para tirar print da tela. Beleza? Olha que louco isso aqui, turma. Vamos lá para o livro. Ah, não é isso aqui. Ô, goiabão. Vou te falar, viu? O goiabão tem hora que me rebenta. Tem hora que me rebenta, aqui. Ah, meninos, ó, o que é isso? Vamos ler aqui, vamos acessar. Nesse contexto, só se for favorável, eu já falo para vocês sobre isso aqui, já volto aí com calma. Por enquanto, vamos para baixo aqui. O que é que o governo vai criar? O governo vai criar o que a gente chamou de ato institucional número 5, né? O que é isso, meninos? Ó, é a principal peça jurídica do regime, ou seja, nada é ilegal, porque eu mudei a regra do jogo, beleza? Então, o que esse governo vai fazer? Primeira coisa, ele vai suspender, meninos, o habeas corpus por crime político. O que é um crime político, Ercão? É você falar mal do governo. Se você falar mal do governo, você vai ser um criminoso e vai ser preso. A pergunta é, por quanto tempo? Você não interessa. Perceberam? Gente, acabou a brincadeira.
acabou a brincadeira. Ou você cala a sua boca, você vai encontrar Jesus, Satanás, mais cedo. Acabou a brincadeira. O que mais que o governo faz? Vai criar um negócio muito louco, chamado de censura. Pra vocês terem uma ideia, o AI-5 foi 13 de dezembro, né? No 14 de dezembro, no jornal, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não lembro o jornal que foi, os caras não noticiaram o golpe. Os caras deram uma notícia do golpe na folha de rodapé. Aliás, mentira, na página de clima do jornal. Porque olha essa foto do Arcão aqui, ó, do Cefete, ó. Né? A foto do Arcão do Cefete. Aí coloca assim essa foto aqui, a legenda da foto. Hoje o dia está terrível. Nuvens carregadas tomam conta do país, da região. O ar está carregado e a tempestade é muito grande. Olha isso aqui. Então, para falar mal do governo, falar mal do governo na previsão do tempo do jornal. Outra coisa, eu vou cercear ainda mais as liberdades de expressão. Ou seja, você não pode dizer que o Bozo é idiota. Você vai ser preso por causa disso. Vocês do Grêmio aí não podem ter liberdade de reunião. Se você reunir com seus colegas para discutir alguma coisa que eu acho que não é legal, eu mando prender todo mundo. Eu vou suspender direito político, eu vou caçar mandato de qualquer político. E mais, meninos, ó, eu mando fazer o quê? Eu mando fechar o Congresso. E mais, eu mando suspender direito político de qualquer cidadão por 10 anos. Por 10 anos. E, obviamente, o quê? Eu vou mandar prender os caras que são contrários ao regime, como o Celino Lacerda. Então, moçada, acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Qualquer ato contrário ao governo federal é chamado de subversão, ou seja, é um crime. Então, quem opta em falar contra o governo é um subversivo, é um criminoso. E esses elementos vão responder a esses crimes no negócio da aula passada, a gente viu, que eu vou chamar aqui de doutrina de segurança nacional. Então, todo mundo aqui, qualquer um de vocês aqui que ouse dizer alguma coisa, pode ser sumariamente preso. E alguns de vocês, ou alguns elementos, foram praticamente, eu vou usar uma palavrinha vou usar bem aqui uma, eu não vou colocar a palavra literal, não, só vou colocar a palavrinha mais round 6. Terminando. Por favor, printem o quadro, gentileza, aí, fica bonito o quadro, para printar. Printaram aí? Printaram? Beleza, meninos. Então, galera, qual que é a ideia aqui? Beleza, sim. Chamando, por favor, no zap, depois do zap, por favor, para subir lá para vocês, no quadro, depois vocês no coisa lá. Então, moçada, qual é a ideia? Eu vou ter aqui, então, isso é o I5. Então, gente, acabou a piada, acabou a brincadeira. Vamos pôr no quadro aqui, porque não... Então, lá no caso, você vai ter o quê? Esses caras vão ter a ditadura institucionalizada, você vai ter o que agora aqui, que eu vou chamar de forma efetiva, de eu tenho agora aqui muitos e muitos e muitos crimes políticos. E esses crimes políticos eles vão ser severamente punidos. Punidos com o quê, professor Hércules? Punidos, basicamente, com duas coisas muito pesadas. Eu vou chamar aqui, né, de basicamente de prisão, e vou chamar também aqui prisão e de tortura. Ok? Ancorados em quê? Ancorados, um negócio muito legal, chamado aqui, olha que pesado, de Lei de Segurança Nacional. Eu sei que na sala de aula aqui, alguns elementos já digitaram no Twitter, fora Bozo.
Eu sei disso. Eu já vi, ninguém me contou. Então, quem fez isso, se fosse naquele contexto histórico, poderia ser o quê? Preso. Entenderam isso? Gente, eu acho que quando a gente começa a entender algumas coisas, assim, dizer algumas coisas, você começa a entender o contexto histórico. Porque, detalhe, não confundam liberdade de expressão com liberdade de opressão. Tá? Eu não posso usar a minha liberdade para agredir o outro. Tá? Então, a gente pode ver, teve um caso aí, que o pessoal entrou nessa discussão aí, que foi o caso do Maurício Souza, jogador de vôlei lá. O cara fez um comentário totalmente desnecessário, né? Enfim, e isso é muito ruim. Quer dizer, não é porque você pode falar aquilo que você pensa, que tudo que você pensa pode ser dito, ou deve ser dito. E não é que eu estou sendo censor, não é isso. Só que você tem que entender que as coisas têm alguns limites de civilização. Tá bom? Turma, fácil por enquanto? Printaram, deixa eu salvar o quadro aqui, não precisa printar esse nome, eu vou salvar aqui. Pronto. Posso seguir aí? Beleza? Beleza? Vamos lá aqui. Beleza, Cecília, vamos lá, deixa eu limpar o quadro aqui. Galerinha, por enquanto, fácil. E agora, meninos, vou começar a mudar o assunto. Que é o seguinte, se pensarem bem, moçada, o Costa e Silva, o negócio foi tão sério para o Costa e Silva. Vamos pôr o quadro, vou pôr um quadro aqui azul, mas eu não tenho hoje, né? Estou não vendo aula hoje. Vou meter aqui um quadro ao Cruzeiro, meter aqui um azul em homenagem ao Cruzeiro. Ô, Saratias, e o Galo? E o Galo? Gente, o Galo, e o Galo? Quem mais atleticano aqui? Só eu? Só? E o Galo? O Galo o quê? O Galo ganhou. Obrigado, Théo. O Galo ganhou, obrigado, né? Marcão, eu não sabia que existia de atleticano, não, tá? É louco. Rapaz, time Eu grande, não filho, sabia, diferente. não. Ué, Depois que o então, Galo ganhou, que o jogo, o atleticano até do bueiro, tá louco. não, cara, é o seguinte, isso aí você não Até entende. choveu pedra no dia. Não, cara, dia 15 tem mais, hein? Daqui 8 dias tem mais, hein? Cometa Galo vai passar de novo. Quem viver, verá. Mas voltando ao assunto aqui, meninos. Não, Marcão, Brasileirão é só daqui 50 anos. Tá, beleza. Vai pra você ver. Qual a ideia, Bambam, seu lindão? Vamos lá, Bambam. Vou nem... Pessoal aqui, só detalhe. O AI-5 foi tão pesado que, olha que... gente, isso aqui é sério, tá? Olha só, que o Costa e Silva, o presidente da República, olha lá, o Costa e Silva morre. O senhor morre. Tanto estresse o cara teve uma trombose, um problema cerebral, o cara morreu. A pressão foi tão grande, a questão foi tão violenta no Brasil, tanta oposição, que o cara reagiu, o cara morreu. Teve um AVC e morreu. Pergunta, quando o presidente não pode assumir, não pode governar, quem assume o lugar dele? Vice. Errado, Théo. Como é errado? Vou te explicar. A Constituição, Théo, diz que quem assume é o vice. Só que, meu amigo Théo, eu acabei de rasgar a Constituição com a AI-5. O vice dele era o Pedro Aleixo, que é um cara de Minas Gerais, que era um civil. Os moleques falam, fecha o Congresso, bota o Congresso em recesso e vamos ter eleição indireta para presidente da República. Ué, calma, não tem lógica. Não perguntei para o Senado. A partir de agora, quem manda é os militares. E para eles, não civil, não pode assumir o governo. Mas a Constituição é comunista. Simples assim. Beleza? E aí eu vou fazer o quê? Olha que bonitinho que eu vou colocar no quadro agora aqui. Olha que bonitinho. O Costa Silva morreu, né? O que eu vou fazer então aqui? Olha que bonito. Eu vou, com a morte do Costa Silva, de novo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou novamente, eu vou rasgar a Constituição. Rasgar a Constituição. E vou fazer, olha que lindo isso aqui, Lara, olha como é mais sem noção, olha aqui. E vou, isso é muito louco, né? Eu vou eleger um novo ditador. De forma indireta. Eu fecho o Congresso
reaba o Congresso só com quem respeita os militares, né? Respeito é cupincha mesmo, é capacho dos caras mesmo, e vou eleger um novo ditador. Esse novo ditador tem um nome. Eu vou chamar esse cara aqui de Médici. Ô, Arcão, Oi. por exemplo, igual eu te falei, do AI5 do AI1 até o AI5, parece que foi um golpe dentro do golpe, para eles preparar para um golpe maior, não foi? Exatamente. Quando depois eles esperavam no AI5 que eles iam eleger um novo ditador, eles já tinham em mente quem eles iam eleger? Ou não? Ou o Costa e Silva morreu por acaso, eles não esperavam? Não, as eleições vão ser indiretas, ponto. Só que é o seguinte, porque assim, vamos lá, você vai ter no Brasil, eu nem falo para você lá que é tão ineficiente. Tem no Brasil uma Constituição de 67. Em 67, a Constituição é o seguinte, que você vai ter o AI1, o AI2 e o AI3. O AI4 é uma reforma constitucional. Então, o AI4 nada mais é o quê? Pega esses 3 atos e põe na Constituição. Só que aí, o decreto AI5, que precisava apertar mais o cerco. Só que ele morre. Aí eu faço o quê? Eu vou criar uma nova regra da Constituição, que é o AI7, se não estiver enganado, e faço uma nova Constituição dentro da Constituição antiga, para poder fazer isso aqui. Que prega voto indireto ao presidente da República. Por quanto tempo? Não te interessa na sua conta. Percebeu? Então, a ideia é essa, cara. É sempre apertar o golpe, como se fosse melhor que eu, cara. O AI5 é um golpe dentro do golpe. É um golpe pesado dentro do golpe, sacou? Eu elejo o Médici. Só que o Médici, sacou? Tá, não importa quem vai assumir, mas tem que ser um ditador elegido por eles. Exatamente. Ditador eu que chamei, né? Teoricamente, o nome certo aqui, cara, deixa eu colocar o nome aqui embaixo, ficou muito enviesada a minha fala aqui. Bom que você me lembrou. Eu vou chamar aqui, vou quebrar o seu gai, Bambam. Você é um cara que gosta de você. Vou quebrar o seu gai, tá? Eu vou colocar a palavrinha aqui embaixo, presidente. Mas, na verdade, é um ditador. Por que não é ditador? Porque não é vitalício, o cara tem mandato para cumprir. Mas, basicamente, o cara faz o que ele quer. Beleza? Beleza? Posso seguir, turminha? Como é que é, Cecília, né? Sozinho antes? Entendeu? Só às vezes, né? E aí, moçada, o que vai acontecer? Só que o Médici, ele vai dar sorte. Né? O Médici, ele vai dar sorte. O governo Médici, vou colocar aqui, Vou colocar aqui, o Médici, né? Governo Médici. É um governo que vai durar de 69. Aí, o governo dele, cara, tem data de começar e data de terminar. Tá vendo? Então, por isso que ele não é teoricamente um ditador, ele é um presidente, que foi eleito por um X tempo de governo. O Médici, ele vai ter uma coisa muito linda no governo dele, né? Que linda, quer dizer, linda em termos, né? E eu vou chamar aqui, olha que bonito eu vou chamar aqui. Eu vou chamar aqui uma primavera do capitalismo. Olha que bonito isso. Gente, qual que é a principal beleza do capitalismo, teoricamente? Bonito o capitalismo, teoricamente. A possibilidade de ganhar o quê? Pensa aí. Bonito o capitalismo, nem pensa aí, pensa aí. O pessoal vai pensar de forma, no sistema em si, o que ele traz que ele vende como bonito, aliás. A melhor fácil é fazer o quê? Esse capítulo aqui no chat, então, vou nem digitar. Gente, olha para você ver aqui. Ouve aqui, Bambam, isso aqui, ó. Vamos, você conhece a expressão spread bancário? Conhece a expressão spread bancário? Fala essa expressão? Spread bancário? Quem conhece, né? Os quatro que isso. Isso aqui é a beleza do capitalismo, que é o seguinte. Vamos supor que o Bambam, amanhã, ele pega... No chat, gente, não precisa no chat, é mais fácil. O Bambam, ele pega amanhã, no banco, e põe R$100 na poupança. Beleza? 7 de janeiro, daqui um mês, o Bambam, vou chutar agora que eu não sei quanto tá a poupança, eu olhei ontem que se mudou de novo já a poupança, eu não mexo com isso. Vamos lá. O Bambam vai ganhar o juro da poupança. E o juro do Bambam da poupança, se eu não estiver enganado, está 0,19% ao mês. Então, para ver, Bambam, você põe R$100 no banco, vai ter mês que vem R$119. Beleza? Tranquilo?
Fácil, né? Isso não tem muito erro. Só que a coisa não funciona bem assim, ao contrário. Vamos supor que o Bambam pegou, Bambam, R$100 emprestado no banco. O Bambam vai dever daqui a um mês, vou falar com juro baixo, hein, Bambam? Com juro baixo. O Bambam vai dever esse valor no banco. Aqui embaixo, aqui no quadro, no chat. Olha que louco. Se eu empresto, deixo 100 no banco, eu ganho 19 centavos. Se eu pego 100 emprestado, ó, tá bom, Google. Olha lá. Se eu pego 100, eu vou devolver R$108. Essa diferença daqui para cá, do 119 para 108, é o spread bancário. Então, essa é a beleza do capitalismo. Sacou, Sofia? Sofia tá aí? Vai embora. Aí, Sofia, vai embora? Olha lá. Essa é a beleza do capitalismo. Sacaram isso? Posso seguir? Beleza? Beleza, vamos lá. Então, meninos, o mundo está numa fase de grande esplendor, na qual o spread está tão grande no mundo que sobra dinheiro no mundo, a economia do mundo sobra dinheiro. E aí, o que é que o governo brasileiro vai fazer? O governo brasileiro vai fazer o seguinte, vai buscar desenvolver o país. Com qual ideia? Uma ideia muito simples e muito bacana. É buscar, nessa primavera do capitalismo, com as empresas estrangeiras, grandes empréstimos. E aí, meninos, com empréstimo, o que é que o governo vai fazer com o empréstimo aqui? O empréstimo, o governo vai criar uma lorota. Que lorota o governo vai criar aqui? Ele vai chamar, ficou até para a história isso que eu vou chamar aqui, meninos, ó. Eu vou chamar aqui, dona Cecília, de milagre econômico. O econômico é, meninos, ó, o Brasil chegou a crescer 14% ao ano. Como assim? Exemplo, a economia brasileira cresce, hoje em dia, 1%, 1,2%. Na época, bateu 14%. Ou seja, meninos, quando a economia cresce a 14%, o que o governo militar consegue ofertar naquele momento? O que eu vou chamar aqui? Vou chamar aqui, meninos, ó, de pleno emprego. Ou seja, todo mundo tem emprego. Eu não vou discutir aqui, meninos, com meu amigo Theo, o nível, Claudinha, do emprego. Mas todo mundo o que aqui? Todo mundo vai ter emprego. Então, gente, eu falo para vocês aqui, meninos, ó, pode ser o governo do Lula, pode ser o governo do Bolsonaro, pode ser o governo do Ciro Gomes, pode ser o governo do João Dória, não me interessa. Se a gente tiver no Brasil emprego e renda, o povo está, ó, felizão. Perceberam? Então, os militares, naquele contexto, conseguiram resolver a sua demanda, que era fazer o quê? Olha a ideia dos caras. O que esse milagre faz no Brasil? De forma artificial. Já falo porque é artificial. Eu vou falar aqui, a primeira coisa, eu vou praticamente acabar com o desemprego. Todo mundo no Brasil que vai ter emprego no Brasil. Beleza, excelente, maravilhoso, lindo, cuti-cuti. Eu vou criar no Brasil também aqui uma coisa muito importante, que é o seguinte, história para isso aqui, história rapidinho do Arcão. Rapidinho, história, estava na aula já. A mãe do Arcão trocou de fogão esse mês passado, agora aqui de novembro. O que é que eu tenho com isso? Eu falo para vocês que tem com isso. A minha mãe é uma pessoa mais velha, tem 65 anos, é jovem, é uma pessoa jovem. Mas ela que a gente chama aqui em Minas Gerais de sistemático. O que é o cara sistemático? O cara tem um sistema dele. Todo mundo deve ter um tio, ou um pai, um avô que é sistemático. E a minha mãe comprou um fogão de R$700. Mas ela comprou no Carnezinho, da Edmil. Ela vai pagar 10 parcelas de R$120. Falei, mãe, mas é muito caro. Tá pagando quase 2 fogão. Que a mãe respondeu, o dinheiro é meu, eu que trabalhei,
eu compro do jeito que eu quero, eu sou independente, não preciso assim. Pessoa mais velha, quem tem um avô, um tio, um pai mais velho aí, sabe que os caras tem umas pessoas ficando mais velhas, ficando mais nível alto. Como é que chama isso? Os militares eram o quê para o pessoal mais pobre, ó, mais carente? Deram para a pessoa esse carnezinho que a gente vai chamar aqui de crédito. O crédito é a possibilidade de comprar. Opa, então tem emprego, tem crédito. O que mais que eu vou ter no governo militar aqui, meninos? Ah, uma coisa legal. Eu vou criar aqui no governo militar um negócio muito legal, chamado aqui de ideia do BNH. O que é o BNH, Ercão? BNH. É o Banco Nacional de Habitação. Pode ser o seguinte, o bairro do Sion, em Varginha, ele vai surgir o BNH. São casas populares. Depois o bairro se desenvolveu, cresceu, as casas ficaram melhores. Mas, inicialmente, é um bairro mais afastado, que você vai entender o seguinte, quem é Cidade de Deus viu isso aqui. Cidade de Deus é um BNH da vida. Você faz um bairro lá na casa do cacete, mas o cara tem casa para morar. E o governo militar vai criar uma coisa muito, muito louca, chamado, de forma efetiva no Brasil, de ufanismo. Alguém sabe o que é ufanismo? O que é ufanismo, alguém sabe? Ufanismo. É o seguinte, meninos, vou falar para você o que é ufanismo. Qual a maior seleção de futebol de todos os tempos? Quem sabe aí? Não sabe, acho. Brasil? Brasil de quando, Bambam? 70? É, Bambam, tem até a musiquinha aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar a musiquinha, quer ver aqui, ó. Olha a musiquinha, vê? Deixa eu achar a musiquinha que o celular vai tocar. Quer ver, ó? Essa musiquinha aqui, ó. Vê? Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó. Ah, o vídeo não tá aqui mais, velho. Tiraram o vídeo, acho que, ó. Quer ver que legal? Vamos tentar assistir no meu celular rapidinho aqui, dá tempo, não dá tempo. Bala aqui, ó. Comercial do é foda, hein? Olha lá, a musiquinha, ó. Quer ver? Esquece, ó. Então. A musiquinha é legal, ó. Pam, pam, pam. 30 milhões em ação. Pra frente, Brasil. Salve a sua ação. Todos juntos vamos. Moçada, você tem ideia? Agora tão sério. Pode falar, pode falar. Vamos lá, aqui. Negócio tão sério no Brasil. Rapidinho, história, rapidinho. Muito bom fazer isso. O Médici, que eu, na época do Brasil de 70, Bambam, o treinador do Brasil, era um cara chamado João Saldanha. E o Saldanha levava um cara chamado Toninho Guerreiro. Toninho Guerreiro era um jogador do São Paulo na época. Toninho Guerreiro era um craque de bola, Toninho Guerreiro. Craque de bola. Um cara bom mesmo. Toninho Guerreiro era craque de bola mesmo. Tipo o Hulk jogava. Só que o Médici não gostava do Toninho Guerreiro, gostava do Dadá Maravilha. Queixo no peito, queixo no ombro. E falou, Saldanha, você vai convocar o Dadá Maravilha para a Copa, porque eu quero. O presidente da República ligou para o cara da seleção brasileira para convocar. O Saldanha disse, você manda no governo, na seleção mando eu. E ele vai ser demitido, Saldanha, perto da Copa. E chama o Zagallo, fala, Zagallo, para a Copa, mas leva o Dadá. E o cara levou o Dadá. Então, gente, essa questão era tão importante que misturava as coisas, a pasta de chuteira, a coisa ficava muito louca, entendeu? Era uma questão de mostrar que o país era maravilhoso. E como é que eu vou fechar isso aqui? Um negócio muito legal que eu vou chamar aqui, meninos do Brasil, vai criar aqui, que eu vou chamar, as grandíssimas... Acaba na loja, não falei muito. Tem onde que é agora? Da Ellen? Vou chamar de obras faraônicas. O que é obra faraônica, meninos? São as maiores obras do mundo. Ou seja, eu vou criar o quê? Ponte Rio-Niterói, vou criar Itaipu, vou criar... todas as coisas grandes são no Brasil. E aí, moça, para falar, que eu tenho que matar rapidinho aqui. Isso aqui no Brasil gerou um ar, teoricamente, de constante e ímpar otimismo. Né? Otimismo barra orgulho. E aí, galera, o que vai acontecer no Brasil aqui? Parei de falar. O Brasil é um país que está na frente.
Só que o Brasil aqui tem duas coisas que vai gerar no Brasil que são complicadas demais da conta, que serão, isso aqui gerou duas coisas importantes. Primeira coisa, eu vou chamar aqui, opa, isso passou. Eu vou chamar agora aqui, meninos, a primeira coisa que eu vou chamar aqui é de um aumento exponencial da miséria. E outra coisa, eu vou criar no Brasil que nós vamos chamar de concentração de renda. Pessoal, um videozinho de 3 minutos, baixei, rapidinho, videozinho de 3 minutos para acabar a aula. Vídeo, ó, rapidinho, 3 minutinhos, vídeo, acabar a aula aqui, rapidinho. Salvar o quadro aqui, não nem voltar no quadro mais. Fechar aqui, para abrir o vídeo rapidinho aqui. Rapidinho aqui, um vídeo, 3 minutos para poder abrir. Rapidinho aqui, estava na agulha, acabou de saindo, vamos lá, rapidinho. Vai, só atrasar a aula aqui. Histórico. Não, isso não. Histórico aqui, não. Histórico. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Rapidinho. Shall we go in, everybody? A economia do Brasil nunca cresceu tanto quanto de 1969 até 1973. Foi uma média de 10% ao ano. Mas foi um crescimento com um endereço certo. Ficou muito famosa a frase do então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Ele disse: é necessário primeiro fazer o bolo crescer, para depois repartir. Aqueles que não creem no Brasil deveriam fazer uma visita como esta para compreenderem que, a despeito do que se fala, o Brasil continua a progredir e progredirá rapidamente. O bolo nunca foi repartido. Quer uma prova disso? Durante a ditadura, quem era pobre no Brasil ficou ainda mais pobre, e quem era rico ficou mais rico. Em 1964, quando os militares tomaram o poder, o 1% mais rico da população detinha 20% de toda a riqueza do país. Aí, em 85, quando a ditadura acabou, esse número passou para os 30%. Uma concentração de renda nunca antes vista no país. Nos cálculos do economista Edmar Baixa, 70% do crescimento promovido pela ditadura ficou nas mãos de apenas 10% da população. Os salários dos trabalhadores foram achatados, com a ditadura reprimindo sindicatos e proibindo as greves. Quando os militares entregaram o governo, o salário mínimo era, em valores reais, 50% menor do que quando eles assumiram. Metalúrgico, meu, eu não sei nem explicar como que é, sabe? Porque do jeito que eu trabalho, era para ganhar mais ou menos, né? Esse saláriozinho não dá pra... Você faz o quê? O Brasil Democrático demorou 30 anos para corrigir isso e colocar o salário mínimo no mesmo patamar do início da década de 60. E se você acha que o problema do Brasil é a educação, saiba que ela começou a ser sucateada justamente pelos militares. No governo de João Goulart, a legislação previa que a União devia investir pelo menos 12% do PIB em educação. A Constituição de 67 eliminou isso. Os investimentos caíram e chegaram a apenas 5% em 1978. O resultado foi que faltaram professores. Os salários e as condições de trabalho deles pioraram muito. O magistério deixou de ser uma profissão cobiçada pela classe média e o regime passou a contratar professores sem qualificação. De pé no chão também se aprende a ler. Os militares promoveram o milagre econômico às custas das classes mais baixas. E endividando muito o país, tomando empréstimos no mercado internacional. Não dava para ser diferente. A dívida externa explodiu na década de 80. Ela foi de pouco mais de 3 bilhões de dólares em 1964 para 102 bilhões em 1984. E ainda ajudou a criar um bicho bravo e galopante, difícil de domesticar. A hiperinflação. Turma. Então, isso daí, galerinha, é que foi o governo militar no Brasil. Beleza? Então, moçada, deixa eu desligar rapidinho, Não, tô desligado aqui. Então, meninos, ó, semana que vem não tem aula de história, obviamente, mas tem uma coisa mais importante que a aula de história.
E a presença de vocês é na escola e vamos lá matar a saudade de todo mundo. Beleza? Então, ó, espero os senhores na bate-aula, no Bate-Cefet, na Bate semana que vem. Todo mundo aí. Espero ver todo mundo aí. Tchau, Arcão. Beijo. Obrigado. Valeu, meninos. Valeu. Dever lá tá no sistema.